Olá, amigos da Folha do Norte na web. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No programa de hoje, vamos falar com a promotora pública de Bandeirantes, doutora Aracê Razaboni Teixeira. Ela vai abordar o tema do Maio Laranja, que é o período em que se fala sobre o enfrentamento e ao combate ao abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem falou com ela foi a nossa jornalista Regiane Romão. Confira. Amigos do Folha do Norte na web, a nossa entrevista hoje é com a promotora da área de infância, a doutora Aracê Razamboni Teixeira, e a gente vai falar sobre o Maio Laranja, que é um mês voltado para a mobilização contra o abuso infantil. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Jane. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse canal. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão relevante e me coloco à disposição para auxiliar no que eu puder nos esclarecimentos sobre esse tema. Doutora, esse mês, o mês de maio, que é voltado para essa mobilização, ele surgiu devido a quê? Certo. Na verdade, essa mobilização se iniciou, foi batizado de Maio Laranja e tem essa data como marco, mas o fundamento histórico que está por trás, dessa necessidade de mobilização é justamente uma tragédia, Nós tivemos na década de 70 uma criança de 8 anos chamada Araceli, que teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi raptada, ela foi estuprada, ela foi agredida e morta. E essa brutal agressão e violência contra ela não teve, na época, os devidos apuramentos, as devidas apurações, melhor dizendo, e as consequências de responsabilização dos agressores, e nós tivemos a perda de uma criança, de uma vida que cabia a todos, sociedade, Estado e todos os entes, de proteger. Então, a partir daí, o Maio Laranja vem como uma data para mobilização, para informação, para que a gente possa provocar a todos, Estado, família e sociedade, a conhecer as causas e ações que provocam esse mal e entenda as maneiras de buscar proteger as nossas crianças, denunciando e agindo conforme estabelece também a lei. Doutora, esse crime, como a senhora disse, aconteceu na década de 70. Mudou muita coisa da década de 70 para cá em relação aos abusos? Sim, nós tivemos muitas alterações legislativas, inclusive um dos crimes que nós temos, que no Código Penal está no artigo 217-A, que estabelece o estupro de vulnerável, ele sofreu essa alteração em 2009 para prever que qualquer ato com fins libidinosos, sexuais, praticados com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos é entendido como estupro de vulnerável, independentemente se haja, por exemplo, com um adolescente de 13 anos a anuência, porque a lei compreende que essa população não está em grau de desenvolvimento para consentir com o ato. Então, qualquer ato com finalidade sexual praticado com um menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E o abuso sexual, é importante esclarecer, Jane, que ele sempre acontece a partir de uma relação desigual. Sempre há um adulto ou um adolescente muito mais velho, que pode acontecer também nas hipóteses de ato infracional, que é aquele ato praticado pelo adolescente em conflito com a lei. Então, sempre há uma relação desigual, uma relação de superioridade daquele que quer se valer da criança ou do adolescente para se satisfazer sexualmente. Há uma relação desigual de submissão, de superioridade, de alguém de confiança, de alguém que tem poder sobre aquela criança, que tem algum tipo de poder sobre aquela criança ou adolescente. Então, a pessoa se vale dessa condição para obter satisfação sexual. E várias podem ser as formas desse ato. Outros atos libidinosos para fins de satisfazer a lascívia, o desejo sexual também pode enquadrar. Então, passar a mão no peito, passar a mão na bunda, passar a mão nas partes íntimas da menina ou do menino, porque é importante a gente desmistificar que violência sexual também ocorre em relação aos meninos.
A maioria ainda é denunciada e a maior parte dos dados estatísticos ainda apontam para as meninas, mas também há violência sexual contra os meninos. Então, pegar no pênis do menino também é abuso sexual. Isso tanto o adulto sendo homem ou mulher. Independente, também é um mito que se tem, de que são sempre os homens os agressores. Mas também há, em menos número estatístico, mulheres que também praticam abuso sexual em face de crianças e adolescentes. E como a família pode identificar esses abusos? Como é que os pais vão perceber dentro de casa? A gente precisa tomar cuidado com quem a gente se relaciona, quem a gente traz para dentro de casa, perceber com quem nossos filhos se relacionam, como é essa relação, né? Conversar com os nossos filhos para que eles sintam confiança na gente para poder nos relatar se eventualmente aconteceu alguma coisa. Porque muitas vezes a criança vem relatar e a primeira coisa fala, para de mentir. Então a gente já cria um bloqueio com a criança dela vir nos contar. Então a gente tem, enquanto pai e mãe, né? Criar uma relação de confiança com nossos filhos, ensiná-los sobre as partes do corpo, as partes íntimas, para que eles saibam quem que pode tocar, quem não pode tocar, é a mãe e o pai para dar banho, para trocar fralda, para ir no médico, né? E explicar que determinados lugares são o corpo deles e que ninguém pode usar, passar a mão, enfim, os interpelar dessa maneira, e principalmente porque isso na criança vai gerar um constrangimento. Então a gente sempre explicar que se gerar desconforto, se ficou constrangido com aquele ato que alguém fez, contar para o pai, contar para a mãe, contar na escola. E geralmente esses atos, eles partem de pessoas que a criança tem convívio, né, que tem uma certa relação, e muitas vezes surge em forma de brincadeira. Como lidar com isso? Exatamente, é bem observado, Regiane. A maioria dos casos que a gente verifica no nosso dia a dia da prática forense, quando os casos chegam para fim de responsabilização dos nossos estudos, né? É no sentido de que acontecem no ambiente intrafamiliar, na maioria das vezes, ou dentro da própria família, ou por pessoas muito próximas, que têm a confiança da família e da criança. Porque, veja, é muito difícil, que pode acontecer também, claro que pode, mas é mais fácil um adulto que tenha a confiança da criança, que tenha contato diário da criança, possa se valer de uma brincadeira, de uma troca de presente. Vamos brincar de médico, senta aqui no meu colo. Eu te dou um dinheirinho, eu te dou uma boneca, eu te dou uma bala, em troca disso, né? Você faça isso, eu faço aquilo, ou deixa a tia ou o tio fazer um carinho em tal lugar. Então, esse tipo de conduta, só quem tem muita proximidade vai poder praticar. Então, nós precisamos ficar atentos ao convívio que a gente tem, às pessoas que estão à nossa volta e ao comportamento dos nossos filhos e das nossas crianças, independente dos filhos, mas nós temos que observar todas as crianças nos nossos ambientes de trabalho, né? A criança, ela é responsabilidade de todos, né? Não só minha filha é minha responsabilidade, como a responsabilidade do Estado e da sociedade. Então, se alguém percebe que ela está manifestando um comportamento, por exemplo, na escola, que pode ser interpretado dentro da psicologia como algum trauma ou alguma situação de agressão que ela tenha vivido, isso precisa ser melhor analisado. E existem as formas, que depois a gente pode falar um pouco mais, que a rede de proteção pode melhor acompanhar. Eu não sou psicóloga, eu não posso dizer sobre isso, mas na literatura se falam de várias causas, né? Às vezes perda do apetite, não causas, mas comportamentos que a criança ou adolescente pode manifestar. Perda do apetite, às vezes agressividade, às vezes um interesse fora da idade para questões sexuais. Então, ficar atento às suas crianças para perceber. E se, enquanto sociedade, né, percebeu alguma coisa numa criança, qual o procedimento a ser feito? O que qualquer um pode denunciar? Qualquer um pode denunciar. O ECA, ele estabelece, Eliane, que qualquer suspeita, veja bem, o ECA nem fala qualquer confirmação, qualquer certeza, né, absoluta de agressão é que a gente pode denunciar. Não, o ECA diz qualquer suspeita
de violência contra a criança e adolescente deve ser incontinente, ou seja, imediatamente, tão logo, comunicada ao Conselho Tutelar, às autoridades públicas para fins de apuração. Então, existem sim canais oficiais para esse tipo de comunicação. Por exemplo, nós temos o Disque 100, que é um canal telefônico. Você pode usá-lo e você faz essa denúncia de forma anônima. É um canal nacional, o Disque 100. Então, você escolhe 100 de forma gratuita e anônima. Você pode fazer uma denúncia no território nacional para qualquer lugar e eles vão direcionar para o Conselho Tutelar da região, para o Ministério Público da região. Nós temos um canal que é do Paraná, que é o 181, é um canal paranaense para fins dessas denúncias. Nós temos o Conselho Tutelar de qualquer município, um canal importante para denúncia. Tem o Ministério Público, tem a Delegacia de Polícia. E se está acontecendo uma agressão nesse exato momento que a gente está diante de uma situação de flagrância que está acontecendo, a gente liga no 190, que é o da Polícia Militar. Se está acontecendo agora, a gente aciona a Polícia Militar para que haja ali a autuação em flagrante da situação. Nos demais casos, todos esses canais que eu citei. Esses são os canais formais. Mas a criança, por exemplo, ou o adolescente pode fazer o relato dessa violência na escola, no posto de saúde, na UBS, quando ela está em atendimento, para a vizinha que ela confia, para a amiga que ela confia, para a mãe, para o pai, a depender, né, de quem possa ser o agressor. Todos os lugares são, desde que a criança sinta confiança naquela pessoa, pode ser um ponto de conforto, de apoio para o relato espontâneo da violência. E quando isso parte de dentro de casa, por exemplo, o pai ou a mãe que é o abusador, o que fazer? Porque daí essa família ela precisa de uma proteção. Quando acontece a denúncia de um fato de violência contra a criança e adolescente, que a gente diz que a gente aciona o sistema de garantias da criança, do sistema de proteção, e que nele está o Conselho Tutelar, a assistência social, a saúde, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, enfim, todos esses órgãos compõem esse sistema de garantia. Então, num caso prático, como citado por você, né, de que a mãe descobre que o pai está abusando sexualmente do filho, ela vai acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai encaminhar essa criança para uma escuta especializada. O que é essa escuta? Essa escuta é um ambiente, por meio de um psicólogo, um profissional habilitado, que vai ouvir essa criança da forma adequada para entender o que está acontecendo e o que essa família, essa criança precisam, tentar identificar esses fatores para fazer encaminhamentos de proteção na saúde, de proteção na assistência e identificando essa violência e esse risco por conta do agressor estar dentro da casa, encaminhar essa informação ao Ministério Público para que possa, né, sendo o caso, ingressar com uma ação no Poder Judiciário para afastar esse agressor do lar. Enquanto isso, toda a rede de proteção, assistência social, o conselho, a saúde, vai verificar as medidas para amparar essa família. Então, e uma outra inovação que a lei trouxe, em 2017 principalmente, é que a gente deve ouvir essas crianças pela técnica do depoimento especial, pela escuta especializada, para não impormos a elas a revitimização. O que é a revitimização? É ficar revivendo e contando diversas vezes a história e sofrendo a cada vez que conta, né? Então, antes da gente ter toda essa compreensão e estabelecer esse fluxo dessa forma de atendimento, a criança relatava espontaneamente essa situação na escola. Então, ela contava para a professora. Aí a professora, às vezes, chamava a diretora, ela contava para a diretora, aí chamava o conselho tutelar, contava para o conselho tutelar, levava para a delegacia, contava na delegacia, levava para o fórum. Então, ela, às vezes, repetia dezenas de vezes a situação. E isso gerava um trauma. Então, a lei vem falar, olha, criança e adolescente vítimas de violência sexual devem ser ouvidas por profissionais habilitados, da forma correta, que respeite a sua condição de desenvolvimento, que entenda as peculiaridades desse tipo de violência, para que se possa obter, né, o melhor atendimento e também a melhor prova depois para fins de uma responsabilização
do agressor, né? Então, tudo isso faz parte de um protocolo da rede de proteção, né? Cada município vai ter sua peculiaridade nesse protocolo, nesse fluxo, mas como regra, deve-se evitar ficar expondo a vítima a relatos constantes daquela mesma situação de violência. E após a denúncia, todo esse amparo, ele é rápido? É para ser imediato, né? A partir do momento que se aciona o Conselho Tutelar ou qualquer órgão da rede de proteção que houve essa denúncia, será feito o registro de ocorrência na delegacia, né? Se há situação, se o fato descreve uma situação criminosa, então vai ser feito o registro de ocorrência na delegacia, que vai dar início ao inquérito policial para apurar, ouvir testemunhas, verificar se há outros elementos de prova a serem produzidos. Isso é uma frente, que é a frente para fins de responsabilização criminal do agressor. A outra frente que começa imediatamente, que é tudo junto e ao mesmo tempo, é a proteção da criança, a partir da escuta especializada dela, por um membro, né, da rede, um profissional habilitado que vai entender o universo que aquela criança está vivendo ali, dentro dela e da família, para tentar identificar do que ela está precisando, do que a família está precisando nesse momento, né? Seja de atendimento médico, seja de atendimento psicológico, seja de afastamento de agressores, seja de colocação numa família extensa, né? Às vezes, o agressor às vezes é o pai, mas a mãe é tão conivente, tão negligente, que também não consegue proteger o filho e impedir que aquele abuso continue. Então, às vezes, precisa, em último caso, retirar essa criança do próprio lar dela e colocar, às vezes, com a avó, com o avô, com o tio. E, às vezes, na pior das hipóteses, quando não há familiares próximos, aptos a acolher e proteger essa criança, acolher numa instituição de acolhimento institucional. Isso até pode chegar a acontecer. A gente percebeu nessas semanas mobilizações das escolas, dos alunos conhecendo sobre o tema e já sabendo dizer dos canais de denúncia e já sabendo que isso não pode, que, né, meu corpo, isso não. E se algum estranho me pedir para, né, entrar no carro para eu ir em tal lugar, não. Então, várias escolas estavam fazendo projetos e atividades, e é isso que a gente precisa, de informação, isso que esse papel social que vocês também estão fazendo, de informar. Nós precisamos munir, né, a sociedade, a família, as crianças, os adolescentes de informação, né, para compreender esse fenômeno que nós vivemos, de agressão e de violência contra as nossas crianças e adolescentes, e saber os mecanismos de combate. É disso que a gente está falando. E reforçando, né, doutora, que o abuso sexual contra a criança não é apenas a conjunção carnal. Não. É qualquer ato que traga constrangimento, dor. Com finalidade sexual. Com finalidade sexual. Exatamente. Expor um adolescente, uma criança a imagens pornográficas, a ter relação sexual na presença de criança e adolescente. Tudo isso é violência sexual. Tudo isso é violência contra a criança. Fotografar uma criança. Fotografar uma criança, pedir para ela se despir, para a pessoa se satisfazer com isso. Todos esses atos são violências sexuais. Estão expondo de alguma forma aquela criança a um conteúdo, a uma vivência que é uma violência contra ela, porque não é próprio do momento de maturidade delas, do que elas não têm condição de compreender, discernir e muito menos concordar. A gente percebe, Regiane, que aqueles principalmente os adolescentes, que conseguem revelar, né, que conseguem revelar o fato, após revelar, é claro que começa toda uma etapa de apoio, de acompanhamento, mas que sentem um alívio de ter podido falar e a partir daí poder ter o atendimento da rede especializado, às vezes com psicólogo, para que eles entendam que não foi culpa deles, porque muitas vezes a vítima, ela carrega com ela a culpa, ela acha que ela foi culpada daquilo, que ela poderia ter evitado. Eu já ouvi isso, mas se eu poderia ter evitado. Então, pensa a violência, além de tudo que aquela criança ou adolescente sofreu, ela ainda carrega a culpa como se ela fosse responsável por ato de um adulto ou de um maior, né, de um adolescente muito maior que já tinha compreensão daquilo. Com 17, 18 anos. E ela é levada a crer que a culpa é dela.
Então isso é muito sério. Então as famílias precisam sim, as famílias e todos nós que tivermos conhecimento, que soubermos, nós precisamos denunciar. Porque a partir da denúncia, nós vamos ter possibilidades concretas de poder proteger essa criança, esse adolescente, trabalhar essa família, trabalhar a superação, ou como é que essa criança, esse adolescente vai lidar com esse fenômeno. Porque se isso não for revelado, isso fica interno e isso pode acontecer uma vida inteira. A sociedade precisa entender que tem que se meter sim. Que tem que se meter sim. Mas toda criança e adolescente é responsabilidade de todos, está a lei falando, que é o Estado, a família, a sociedade. Então, se eu tenho conhecimento de uma violência que está acontecendo com o meu vizinho, eu tenho a obrigação de denunciar. Eu tenho essa responsabilidade. Pelo bem de todas as crianças e adolescentes. De todos. Doutora, muito obrigada por essa nossa conversa esclarecedora. O jornal e a nossa Web TV está sempre à disposição. Todas as vezes que a senhora precisar, pode contar com a gente. Muito obrigada, Jane. Eu que agradeço o espaço aberto para você, pela Folha Norte, da Folha do Norte, para disponibilizar esse momento de que a gente possa compartilhar e alertar a todos da necessidade de prevenirmos essas formas de violência. Muito obrigada.